Pessoal, o tempo tá curto, né? Eu vou tentar aqui acelerar ao máximo. Eu acredito que vocês já devam conhecer aí o software, né, que a gente está disponibilizando para vocês. E eu vou, então, queimar algumas etapas aqui para a gente ganhar tempo. E enfatizar alguns pontos que eu acho que são novidades aí que eu tenho introduzido no software e que eu acho que precisam ser melhor esclarecidas, né? Aqui a gente, só para lembrar, né, que a gente tem diferentes abordagens aí para analisar perdas, né, de água, e nessa abordagem top-down a gente tem o balanço hídrico, né, e nessa abordagem as perdas são perdas reais, são obtidas indiretamente, necessariamente você precisa estimar as perdas aparentes para chegar às perdas reais. Nós temos também o método das vazões noturnas também, que é amplamente conhecida, né? E o ideal é que essas duas abordagens possam ser utilizadas de forma complementar, né? Uma calibrando a outra. A matriz do balanço hídrico também já é conhecida, né? Acho que de todos. Nós temos o principal dado do balanço hídrico é o volume de entrada no sistema. O que é o sistema? É o modelador do balanço hídrico que define se é um distrito de medição e controle, se é um setor, se é uma zona, uma cidade, enfim. A gente utiliza dados produzidos rotineiramente, né, pela companhia no sistema comercial, né, os consumos medidos e não medidos, e também os consumos chamados autorizados não faturados, também medidos e não medidos. Então, essa questão de obter o chamado consumo autorizado no balanço hídrico é uma coisa de rotina na companhia, normalmente não tem grandes problemas em relação a isso. Quando a gente tem o volume de entrada e o consumo autorizado, naturalmente a gente passa a obter a perda de água. A perda de água é o número que é, por exemplo, obtido hoje em dia no SNIS, né? E na maioria dos sistemas de informações das companhias. A novidade do balanço hídrico é que a gente passa a enxergar as perdas de água segundo a natureza das perdas, né? Primeiro, as perdas aparentes. No caso do balanço hídrico, a gente estima as perdas aparentes e para achar, finalmente, as perdas reais. Essa é uma mudança de paradigma extremamente importante, porque você passa a ter um outro nível de gerenciamento sobre as perdas. Quando você tem as perdas agregadas, sem saber o que é aparente, sem saber o que é real, você está meio no escuro, porque perda aparente, o arsenal de medidas para combater perda aparente, lembrando que é a água que é entregue para o usuário e que não é faturada, né? O arsenal de medidas para combater esse tipo de perda é muito diferente do arsenal de medidas que é utilizado para combater perda real, né? Então, normalmente são áreas da empresa bastante diferentes também, que a perda aparente normalmente fica no escopo do pessoal da área comercial e a perda real fica no escopo do pessoal de operação e manutenção. E o tipo de medida que para combater uma e outra é muitíssimo diferente, né? Então, quando você tem perda de água agregada, quanto que é aparente, quanto que é real? Você está no escuro, você não tem como, de fato, montar um bom programa de redução de perdas, você não conhece o problema. Então, o balanço hídrico é um instrumento para você conhecer melhor as perdas e, consequentemente, através de conhecer melhor as perdas, vale dizer, conhecer melhor os seus processos, né? Você, então, consegue montar programas de redução consistentes, né?
Os princípios aí, só para relembrar, né? O balanço hídrico é um balanço de massa, né? E a gente trabalha com volumes anuais, e a intenção de trabalhar com volumes anuais é para dispersar os erros entre macro e micro medição, principalmente, né? Porque a gente tem variações sazonais de consumo, diferenças de leitura entre a macro e a micro, né? Principalmente, porque você lê hidrômetros durante o mês inteiro, você não tem uma leitura só durante o mês, diferente do macro, né? Então, se você não coloca isso numa base anual, fica muito difícil você confiar nos dados, você aumenta muito a incerteza, né? A gente já falou aí que é uma abordagem top-down, que a escala do sistema, né, que a gente escolhe. Então, basicamente, o balanço hídrico ele permite a gente quantificar as perdas e tipificar as perdas, né? Principalmente tipificar. Tipificar é dizer, olha, tanto é perda aparente e tanto é perda real. Então, com isso, a gente tem uma base para gerar indicadores de desempenho realmente bons, né? Porque nós vamos gerar indicadores de desempenho em cima dessa base de perdas aparentes que foi calculada e essa base de perdas reais que foi calculada. Eu vou direto para a questão da submedição e fraudes, ou problemas associados à medição. Como eu mencionei, no método do balanço hídrico, a gente precisa estimar as perdas aparentes. E um grande problema é você fazer uma boa estimativa em relação a isso, né? Eu tenho trabalhado, né, com essa questão de tentar melhorar os métodos para fazer essas estimativas, né? Mas vou tentar trabalhar aqui rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, né? A gente fala aqui das principais causas da submedição, né? Ou um baixo índice de desempenho metrológico, né? Que é o abastecimento indireto, os reservatórios domiciliares, os medidores inadequados para o perfil de consumo e medidores superdimensionados, que são problemas bastante comuns nos nossos sistemas. Agora, a gente tem outros problemas também relacionados à medição, que é a má instalação, né? Os medidores desnivelados ou facilmente acessíveis para os usuários, às vezes muitas vezes sujeito às intempéries, né? Os famosos bypasses aí, que é uma evitação parcial da medição, violações do medidor, intermitências, enfim, tem uma série de problemas que afetam a medição e que não é capturado pelo índice de desempenho metrológico. O índice de desempenho metrológico avalia o desempenho intrínseco do medidor, né? E para isso tem a norma 15.538, que ensina, então, como é que você deve apurar o desempenho metrológico do medidor. Só que se a gente ficar restrito ao desempenho metrológico, a gente não vai ter ainda um retrato real da situação. A gente precisa ter uma análise desses outros problemas que estão associados à medição. Então, em função disso, né, eu desenvolvi esse método que eu chamo de desempenho do registro de consumos, para não se confundir com o índice de desempenho metrológico, né, que é uma coisa normalizada e tal. E estou chamando provisoriamente isso de IDRC, ou Índice de Desempenho do Registro de Consumos, ou IDMCC, ou Índice de Desempenho Metrológico em Condições de Campo, né? E nesse método a gente utiliza a base de dados dos consumos. Então aqui eu tenho um exemplo, estou colocando aqui na tela para vocês, não sei se está claro. A gente separa os hidrômetros por idade, por faixa de idade. Dentro do período do balanço hídrico que a gente está analisando, a gente quantifica os hidrômetros por idade, né? Aqui é um exemplo de um caso real.
soma o volume medido por esses hidrômetros conforme a idade, e aí a gente, como tem a quantidade de hidrômetros e o volume medido, a gente consegue achar uma média por hidrômetro. Então, nesse caso, por exemplo, a gente viu aqui que os hidrômetros novos, com menos de um ano, eles mediram 11,23 metro cúbico por mês, né? De um ano, 12,25 e assim por diante. E aí vocês veem que a partir do momento que começa a aumentar a idade, o desempenho do hidrômetro começa a cair. Isso aqui está refletido nessa curva aqui. Então, a gente vê aqui que teve o hidrômetro, no primeiro ano, ele sobremediu, mas em seguida ele começou a perder desempenho e foi perdendo a uma taxa aqui está nessa equação, 6,01% ao ano, né? A inclinação dessa curva aqui me dá a taxa de perda de desempenho médio, né? Eu estou considerando essa reta de regressão aqui que corresponde a essa curva. Então, a gente vê que uma perda de desempenho médio de 6% ao ano é tremendo, né? Se eu fosse considerar só o desempenho metrológico do hidrômetro, isso aqui é um caso da CAGES, né, de um setor lá da CAGES, então a gente vê que, na verdade, se eu fosse considerar só o desempenho metrológico, isso foi feito pelo laboratório de hidrômetro da CAGES, que é um bom laboratório, eles chegaram à conclusão seguinte, que está perdendo, em termos de desempenho puramente metrológico, conforme a norma 15.538, está perdendo 0,9% ao ano. Então, a gente vê que os outros problemas associados à medição tornam o desempenho da medição bastante ruim. O que está incluso nesse número aqui? As fraudes, né? Fraudes, bypass, tudo isso está aparecendo nesse número aqui. Então, ao invés de usar o índice de desempenho metrológico, como eu fazia na antiga versão do software, eu agora estou utilizando o IDRC, que me dá a vantagem de eu calcular ao mesmo tempo a submedição e as fraudes. E, além das fraudes, os outros impactos aí de desnivelamento de hidrômetro, etc., etc., né? E com isso eu tenho uma forma fácil de obter esse número aqui, porque isso está no banco de dados de consumo, né? Esse IDRC, como eu tenho aqui o estudo do laboratório de hidrômetros, que me diz que os hidrômetros novos começam com IDM de 93,16, eu parto da premissa que o hidrômetro novo ainda não foi fraudado, isso é uma suposição talvez irrealista, mas próxima da realidade, né? E aí, em função desse primeiro IDM aqui que foi estabelecido, eu calculo os demais com base nessas médias, né? E daí eu ter gerado essa curva aqui. Estão me acompanhando, né? Sim, estamos aqui. Opa, estão aí. Bom, isso aqui é o que eu queria compartilhar, né? Porque daqui eu vou direto para o software, né? O software. Aqui, isso aqui, essa interface eu acho que vocês já conhecem, né? Eu acredito. Então, não vou perder muito tempo com isso, né? O consumo autorizado faturado também é um dado fácil de você obter. O chamado CANF, que é o consumo autorizado não faturado, isso aqui ele representa a menor parcela do balanço hídrico, normalmente menos de 0,5% do volume de entrada. Apesar disso, é extremamente dificultoso você obter, sabe?
Então, a gente tem várias classes de CANF aqui, usos próprios, operacionais e administrativos. Temos os chamados usos especiais, eventualmente até diferenças na estimativa de consumo não medido faturado, né? Porque muitas vezes, como é o caso da Sanesul, que eu me lembro, o Elton talvez possa confirmar para mim, existe uma lei estadual que impede que a Sanesul cobre mais que 10 metros cúbicos por mês se o usuário não for medido. Então, você tem um consumo estimativo irrealista, né? Na hora de fazer o balanço hídrico, onde tiver consumo não medido, você vai ter que usar uma estimativa diferente de 10 metros cúbicos por mês. Possivelmente a média de consumo medido e tal. Então, normalmente as companhias não apuram esse consumo autorizado não faturado de uma forma consistente. Então, eu recomendo o pessoal utilizar o chamado campo paramétrico, que é simplesmente você diz, não, o consumo autorizado não faturado é X% do volume de entrada. Eu utilizo um valor aqui entre 0,2 e 0,5, né, conforme a característica do sistema. Posso assegurar para vocês que 0,5% do volume de entrada já é um valor bastante alto. Agora, o grande problema no balanço hídrico não é nada do que a gente viu até agora, é a questão de você obter isso, que é a submedição dos hidrômetros, né? Então, nesse software, a gente está utilizando aquele conceito que eu expliquei para vocês, que está na apresentação, né? Que é um conceito similar ao do IDM, só que nesse caso, a gente ampliou para ele representar não apenas o IDM, mas também as fraudes, né? Bom, se a gente conseguiu resolver submedição e fraude aqui, falta o quê? Falta consumo não autorizado, né? Consumo não autorizado é basicamente os clandestinos. Isso é mais fácil de obter, porque você pode comparar a sua base de cadastro de consumidores com, por exemplo, uma imagem de satélite, né? E aí você vê quais são os usuários que estão dentro da sua área de abastecimento que não estão conectados. Então, é mais fácil você obter aí uma estimativa da quantidade de clandestinos, né? E esse é o método que a gente recomenda aqui no software, né? Com isso, mais os dados gerais, né, que estão aqui, a quantidade de ramais, a quantidade de extensão de rede, população abastecida, dados financeiros e tal. Isso aqui vai ajudar a gente nos indicadores de desempenho. TMA, que é o tempo médio de abastecimento, né, também. Aqui se apresenta alguns métodos, né, para calcular o TMA. Nós não vamos detalhar por falta de tempo, né? Também serve para calcular os indicadores de desempenho ou relativizar, né, os indicadores de desempenho. A pressão média do sistema também vai servir para calcular indicadores, né, uma série de indicadores. Finalmente, você tem a matriz do balanço hídrico em metro cúbico ano, metro cúbico dia, e os indicadores de desempenho operacional, que são os recomendados pela IWA, né? Então, vocês vão ver que tem os parâmetros de nível de serviço, TMA e pressão média. Eu passei um link de alguns artigos que eu escrevi, que está no LinkedIn, que fala de TMA e pressão média, tá? Então, se alguém quiser se aprofundar, pode ir lá, que eu acho que os artigos estão aprofundando, né, discutindo um pouco essas questões. Descobri, inclusive, um método de aproveitar as informações do SNIS para calcular TMA. Eu sempre desconfiei que era possível fazer.
calcular a TMA usando informação do SNIS, mas envolve uma matemática meio complicada aí que eu acabei descobrindo como fazer, e também está num dos artigos que estão no LinkedIn, tá? Então, quem quiser calcular TMA usando informação do SNIS, é só dar uma lida lá no artigo que vai entender como é que esse negócio está funcionando. Os indicadores de perdas reais, né, e desempenho de perdas reais, o IV, litros por ramal por dia, que é SP, litros por ramal por dia por metro de pressão, metro cúbico por quilômetro de rede por hora. Então, a gente vê que tem uma série de indicadores recomendados pela IWA que têm funções diferentes, né? Então, o IV, por exemplo, que é um indicador bastante completo, é o indicador mais indicado para você fazer comparação entre sistemas diferentes, fazer benchmarking, né? Eu quero comparar o meu sistema com o sistema de outro país ou de um outro estado, ou que tem condições de TMA e pressão média muito diferentes, etc., ou tamanho, né? Então, o IV é o indicador mais adequado para benchmark. Ele não serve para comparar o sistema com ele mesmo. Para comparar o sistema com ele mesmo, o ideal é você ter litros por ramal por dia. Esse é um bom indicador, entretanto, ele não tem sensibilidade para a pressão média. Então, por não ter sensibilidade para a pressão média, ele não é indicado para você comparar sistemas com pressões médias diferentes, né? Eu teria que utilizar o litros por ramal por dia por metro de pressão média. Aí sim, aí eu tenho um indicador que é similar ao IV nessa questão de comparabilidade de sistemas diferentes, né, em termos de perdas reais. Finalmente, eu tenho aqui o metro cúbico por quilômetro de rede por hora, que é um indicador que é utilizado por um fator de ponderação, se a extensão da rede, ele não é indicado para sistemas urbanos, porém é indicado para sistemas rurais, porque em sistemas rurais você tem uma grande extensão de rede e uma pequena extensão de ramal, né, normalmente. Então, o fator de ponderação rede se torna mais importante do que o fator de ponderação ramal, né, que nos sistemas urbanos, então, a gente usa o fator de ponderação ramal. Então, está aqui porque a gente precisa esclarecer essas questões, né? Temos aqui também os indicadores de perdas aparentes e de desempenho de perdas aparentes. Aqui a gente fala no chamado índice de perdas aparentes, né? Que, na verdade, é o nível de perdas aparentes dividido por esse nível de referência para as perdas aparentes, que corresponde a 5% do volume micromedido. Isso é uma proposição que foi feita por alguns pesquisadores da IWA, ainda não é um consenso, né? Entretanto, ele é utilizado por muita gente lá fora, né? Então, eu coloquei aqui como uma opção da gente poder utilizar esse IPA. Então, ele seria um equivalente do IV para perdas aparentes, né? E o litros por ramal por dia, porque normalmente a gente tem litros por ramal por dia para perda real, então, para saber a perda total, a gente também calcula para perdas aparentes, de modo a obter o litros por ramal por dia agregado, que é esse indicador aqui. Mas quando a gente agrega a perda num único indicador, a perda real e aparente num único indicador, pela IWA, isso é considerado um indicador de desempenho econômico financeiro e não um indicador de perda de água. Por quê? Porque ele não discretiza, vamos dizer assim, a natureza da perda. Da mesma maneira, o indicador em percentual. Então, o indicador em percentual não é considerado um indicador de perda de água, e sim um indicador financeiro. Então, nesse software aqui, a gente também pode obter automaticamente uma análise, né, das perdas de água, um pareto, né, das perdas de água. Vai aparecer o gráficozinho aqui, quando você coloca os dados. E
Enfim, benchmarking, isso aqui é para a matriz de avaliação de perda real do Banco Mundial, que vocês devem conhecer também. Bom, pessoal, eu acho que já quase meio-dia, né? Estouramos já bastante aí o tempo estava previsto, então coloco aí na mão do nosso moderador aí como é que a gente segue daqui para diante.